Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. Hoje nós trazemos esse homem chamado Levi. Em outras versões vamos usar um nome mais conhecido como Mateus. Mateus foi um dos apóstolos de Jesus, o autor do Evangelho de Mateus. Esse homem também teve sua vida transformada. E hoje o tema que eu trago para você é uma radical decisão. Uma radical decisão. Foi o que aconteceu na vida desse homem chamado Mateus. Mateus não era qualquer pessoa, Mateus era um cobrador de impostos. Mateus, na verdade, ele era um empregado do Império Romano. Você conhece um pouco a Bíblia, um pouco de história, sabe que o Império Romano havia invadido toda aquela região nos tempos de Jesus. E o Império Romano era sagaz, porque ele deixava as pessoas terem sua religião, as cidades, as terras onde eles invadiam terem suas religiões, mas cobravam impostos. E eles pegavam pessoas do próprio território, ou seja, pegavam judeus para serem seus cobradores de impostos. E esses impostos eram cobrados, impostos por pessoa, impostos pela posse de terra, impostos pelo trânsito de mercadoria. Ou seja, Mateus era um traidor da pátria, porque ele, sendo judeu, cobrava impostos exorbitantes dos seus compatriotas. Não só um traidor, porque os publicanos, além de cobrar impostos para o Império Romano, parte desses impostos era embolsado. Então eles poderiam cobrar taxas que eles quisessem, taxas abusivas. Publicano era um cobrador de impostos que valorizava mais o dinheiro do que a sua própria nacionalidade. Valorizava mais as posses do que os próprios laços familiares. Esse era o publicano. Ele era um inspetor de alfândega, cobrador de impostos, traidor. Por ser essa pessoa, o publicano não era bem visto pelos judeus. Os religiosos, os fariseus da época, os tratavam como pecadores. Você viu aí nessa passagem que Jesus estava comendo com eles. Eles falaram: o que Jesus faz no meio desses publicanos e pecadores? Eram todas as mesmas pessoas. Para eles, eram pessoas que não tinham aliança com o Deus vivo. O que faz o seu Jesus, o seu mestre, sentado com pecadores? Isso era como eram considerados os publicanos. Mas quem sabe você, ao passar por um pedágio e ter que pagar por ir e vir, quem sabe você não sentia como os próprios judeus vendo os publicanos. Tem que pagar esse imposto indevido, esse imposto exorbitante. Era mais ou menos assim como as pessoas viam Mateus como um traidor. Essas pessoas tinham uma profissão que amava mais o dinheiro, como eu disse, do que seus próprios laços da nacionalidade. Ele era considerado uma escória da sociedade. Mas ele teve um convite. Esse convite ecoou sobre os seus ouvidos e sobre o seu coração. Quando Jesus passa por aquele local, passa por aquela coletoria, por aquela estação de pedágio e fala para Mateus: segue-me. É um convite muito simples, muito simples. Ou seja, Mateus aceitou uma transformação. E esse é o primeiro ponto, uma radical transformação da qual Mateus passou. Eu iniciei o sermão falando que o tema é uma radical decisão. Mas antes de qualquer decisão, nós precisamos de uma radical transformação. Estou cansado de ver pessoas que tentam tomar decisões, tentam mudar de vida, tentam fazer isso, tentam tomar decisões realmente concretas, mas são pessoas que não tiveram suas vidas transformadas. E aí que está todo o erro. Tentar ter boa intenção sem ter bom coração, ter boa intenção sem ter coração transformado. E Mateus só vai conseguir tomar decisões, as quais nós vamos falar aqui, porque antes das decisões veio a transformação. Como que se deu essa transformação? Simplesmente, Jesus passando disse: segue-me. É engraçado que eu quero que você olhe na sua Bíblia de novo. Marcos capítulo 2, versículo 14 fala: quando ia passando, viu a Levi ou Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Quando ele ia passando, Jesus não parou para falar, Jesus não parou para fazer uma entrevista com Mateus, Jesus não parou para ver se ele era apto para isso ou não. Ele disse: olha, no movimento, Mateus, segue-me. E diz o texto que Mateus largou tudo e seguiu a Jesus. Jesus nos chama para uma caminhada. Sabe que a caminhada fala de relacionamento.
Se você olha para a sua vida cristã, ela está muito estática, querido, há alguma coisa errada. Se você não se envolve com as coisas de Deus, tem alguma coisa errada. Ou se você se envolve apenas com o seu mundo, tem alguma coisa errada. Jesus chama Mateus para segui-lo. Jesus não chama Mateus para seguir uma série de normas, regras, preceitos e doutrinas, não. Jesus não apresentou, olha Mateus, aqui estão todas as exigências para quem quer me seguir. Não, Jesus apenas fala, segue-me, para alguém que ainda estava sentado, vivendo no pecado. Para alguém que vivenciava isso, para alguém que desfrutava do pecado, para alguém que era marginalizado pelas pessoas que deveriam amá-lo. Ele fala, segue-me, quando ia passando. Isso é muito interessante, porque Jesus nos chama para essa caminhada, Jesus não nos chama para um monte de regras, mas Ele nos chama para um relacionamento. Vida cristã é relacionamento. Vida cristã é relacionamento, queridos. Não é aquela lista de coisas a fazer. Check, eu fiz. Orei hoje? Check. Li a Bíblia? Check. Eu fiz isso? Pá. Não. Fui na igreja essa semana? Opa. Fui na cela? Oh, dupla honra. Não é assim a vida cristã. A vida cristã com certeza passa por isso tudo, pelo seu envolvimento em ministérios, pelo seu envolvimento na igreja local, porque Cristo escolheu abençoar-nos através da igreja local, mas passa em primeiro ponto a seguir a Cristo. Quando ia passando Jesus, Ele disse, segue-me, e Ele foi seguindo na caminhada com Jesus. Sabe que em determinado momento da nossa vida, ao darmos passos seguindo a Jesus Cristo, vamos sendo transformados de uma forma gradual. Você deixa de pensar daquela forma mundana, pensa como a mente de Cristo. Você deixa de agir daquele jeito carnal e começa a agir ungido pelo Espírito Santo de Deus. Você começa a ser transformado a ponto de você olhar para a sua história no passado e não se reconhecer mais. Por quê? Porque você foi gradualmente transformado pelo agir do Senhor. Eu e você precisamos fazer essa avaliação, olhar para o nosso passado e hoje sermos uma versão melhor do que éramos ontem. Nós não temos tempo de recuar, queridos. Nós só temos tempo de avançar no relacionamento com Cristo Jesus. É por isso que nós temos encorajado a todos aqui a mergulharmos na palavra de Deus em 2020. Ore, leia mais, leia mais. E você que é casado, você tem que usar o seu cônjuge como um grande encorajador. A Ana Lídia está aqui do meu lado, minha esposa, e ela tem me encorajado. Ela tem lido, devorado a Bíblia. Eu falo, misericórdia, me ajuda, tem que chegar a você também. Mas é muito bom, vai. É muito bom porque você precisa ser um encorajador na sua casa, nos seus filhos. Você tem se esmerado a fazer isso na sua casa. Lida a Bíblia com o seu cônjuge, lida a Bíblia com os seus filhos. Nós somos os grandes responsáveis de aprender a seguir a Cristo num relacionamento com Cristo e não em cumprir normas e regras. Não é a religiosidade, mas é seguir a Cristo. Lutero, um dos grandes reformadores aí, o início da reforma começou com Martinho Lutero. Ele escreve o processo que uma pessoa adquire para seguir a Cristo. Eu queria que colocasse esse slide. É o processo que Lutero sistematizou para seguir a Cristo. São palavras em latim, mas eu vou explicar esse processo que começa com notitia, ascensus e fiducia. Esse processo é o seguinte, é apenas o conhecimento intelectual. Quando a pessoa fala, eu entendi Jesus, eu compreendi. É legal, bacana isso aí. Ama o próximo, ama o seu inimigo, ama as pessoas, bacana, mas está só aqui, no intelecto. Não mudou a vida de ninguém. Estão cheios de pessoas assim. Pessoas que foram alcançadas com a moral que Cristo nos deu. Como se Jesus fosse um grande professor, como se Jesus fosse só um grande filósofo, uma pessoa entusiasta da moralidade. Mas depois passa para o segundo processo, ascensus, quando essa verdade que alcançou a mente começa a abraçar o coração. Daí começa a ver coisas diferentes, porque o seu coração começa a desejar, o seu coração começa a pulsar mais forte por aquelas verdades, e assim acontece com todos nós. Quem sabe o coração de Mateus estava nesse momento, seu coração já pulsava por um Jesus, que eles falavam que era diferente, por um homem que não era religioso, a ponto de nos separarmos em duas pessoas, em morais e imorais, mas era uma pessoa que andava e abraçava até os mais marginalizados e esquecidos.
Era Jesus, e o coração de Mateus começava a bater mais forte por essa verdade que ele conhecia e entendia, e que começava a abraçar o seu coração. E então ele vai para o último aspecto, o último processo, quando ele confia, crê e segue. Por isso que quando Jesus diz, segue-me, essa verdade já tinha passado pela sua mente, tinha abraçado o seu coração e o impulsionou a tomar uma séria decisão: largar a coletoria e seguir a Cristo Jesus. Ele entendeu que Jesus o chamou para o relacionamento, e ele se sentiu ali privilegiado por poder participar desse momento. Essa transformação que aconteceu no coração de Mateus é a transformação que já aconteceu no coração de tantos aqui presentes. Mas quem sabe você nunca se rendeu a Jesus. Quem sabe você está no processo ainda. Quem sabe esse evangelho, você está enamorando esse evangelho, está enamorado pelo evangelho. Você entende essas verdades morais e acha tão lindo. Tem pessoas que vêm à igreja só por causa dos filhos. Eu quero trazer valores cristãos para os nossos filhos. Eu falo, beleza, ótimo, você está no primeiro processo, mas espera que esse processo vai alcançar seu coração. E o processo começa a abraçar o coração, e quando ele vê, o filho foi um aspecto primário para ele vir, mas agora ele está com um relacionamento sério com Cristo Jesus, porque ele tomou essa atitude de ouvir esse chamado, segue-me, e abraçar a causa de Cristo. Uma radical transformação aconteceu no coração de Mateus. Mas isso exige o segundo aspecto. Uma radical transformação exige uma radical decisão. Uma radical decisão. Jesus, Mateus capítulo 2, versículo 14, ainda voltando no mesmo versículo base, ele fala, segue-me, e ele se levantou, ele tomou uma decisão de seguir a Cristo. E aqui eu quero falar de alguns desdobramentos dessa decisão pontual de Mateus. Mateus, ao dizer sim a esse convite, primeira atitude dele que você vê no texto é que ele toma a primeira decisão, que é abandonar as velhas práticas pecaminosas. Decisão número 1, ele abandona as velhas práticas pecaminosas. Ele entende que ele não compactua mais com ele andar em pecado. É por isso que ele larga a coletoria. E tem tantas coisas que eu e você precisamos largar, tem tantas decisões sérias que eu e você precisamos tomar. Cabe a mim e a você decisões corajosas. Decisões corajosas, você sabe do que eu estou falando. Decisões de mudança, de quebra com o pecado, de práticas pecaminosas que nós já levamos há muito tempo, carregamos há muito tempo. Está na hora de termos essa prática, essa decisão, porque o nosso coração, em primeiro ponto, foi transformado. E só pela transformação que Cristo gera em nosso coração, somos capazes de abandonar as velhas práticas pecaminosas. Sabe o que o pecado faz conosco? O pecado é estar alienado de Deus, do próximo e até do mundo. De Deus como? Porque não há mais relacionamento com Deus, o pecado nos afasta. O pecado nos faz distanciarmos de Deus. A Bíblia fala que os nossos pecados nos fazem separação entre Deus e nós. Mas não só isso, o pecado nos afasta do próximo. Os nossos relacionamentos com o próximo são abusivos. Mateus não se importava com quem era a pessoa, qual a necessidade que a pessoa tinha. Ele queria cobrar impostos, encher seu bolso de dinheiro. Ele não sabia a necessidade das pessoas. Relacionamentos abusivos com as pessoas. E sabe que fazer maldade com o próximo não é só quando você faz ela deliberada, é quando você deixa de apresentar bondade também. Preste atenção no que eu falei. Fazer a maldade com a vida das pessoas não é quando você a faz deliberadamente, mas quando você deixa de apresentar bondade. Quando você vê alguém do seu lado precisando de necessidade, você não expressa essa bondade que Deus colocou sobre o seu coração. Isso é a mesma coisa que apresentar-lhe maldade. A Bíblia fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Não é amar o próximo quando dá, amar o próximo como se fosse um amigo distante, amar o próximo de qualquer jeito, é amar o próximo como a você mesmo. Mas o pecado tira essa sensibilidade que nós temos. Mateus foi afastado das pessoas, da sua família, dos seus compatriotas. O pecado o afastou, o pecado fez valorizar mais o dinheiro, mais o ter. Ele via as pessoas como coisas. Mas não só isso, o pecado nos afasta e nos vai alienar do mundo. Nós não cuidamos mais do mundo, até mesmo quando eu falo no mundo da criação que Deus tem nos dado. Mateus abandonou essas velhas práticas, ele se relacionou com Deus, ele se relacionou com o próximo e teve o seu relacionamento com o mundo, com a criação, restaurados, renovados.
Essa foi a primeira decisão corajosa de Mateus: abandonar as velhas práticas pecaminosas. E esse é um convite para mim e para você, que fomos transformados pelo relacionamento com Jesus Cristo, de abandonar as velhas práticas pecaminosas, os relacionamentos abusivos, e ter nossa vida restaurada com Deus, uns com os outros e com o mundo. Segunda decisão séria que Mateus tomou foi de compartilhar sua fé em Jesus Cristo. Preste atenção, Mateus promoveu um jantar. No versículo 15, Marcos capítulo 2, versículos 15, diz que achando-se Jesus à mesa, ele promoveu ali um jantar, compartilhar a fé. Engraçado que Mateus, ele não fez nenhum curso preparatório, como expressar sua fé. Em 15 lições, aprenda a expressar sua fé. Os 10 passos para compartilhar a fé em Cristo Jesus. Prepare-se para esse grande desafio. Ele nunca fez esse curso. Na verdade, ele não sabia nenhum versículo bíblico. Mal ele sabia que ele escreveria um dos evangelhos. Ele não tinha nem a Bíblia em suas mãos para decorar um versículo, uma história e compartilhar. Sabe o que ele fez? Apenas compartilhou o que Cristo tinha feito em sua própria vida. Mas nós damos tantas desculpas, não damos? Ah, pastor, mas eu não estou preparado. Ah, pastor, eu não sei como fazer. Ah, eu preciso me amadurecer mais. Ser líder de célula, misericórdia, graça e luz, pastor. Isso é só para os capacitados, só para os mestres e doutores da lei. Não dá para mim não, pastor, não tenho como. Vixe, falar de Jesus para a pessoa que está do meu lado, lá no meu trabalho, vixe, não sabe como que ele é um cara inteligente. Ixi, ele é da universidade, é super complicado. Ah, não dá não, pastor. Mateus não viu nenhuma barreira. Mateus, em vez de ver a barreira no coração das pessoas, ele viu a graça que estava sobre a vida dele. Em vez de ver a barreira que estava no coração das pessoas, ele viu o poder que emanava de Jesus Cristo habitando em seu coração. Então ele promove um jantar. Ele não sabia técnicas de receber pessoas na sua casa. Ele só sabia que ele tinha que compartilhar algo que ele ganhou. Isso tem que pulsar no meu e no seu coração. Compartilhar a nossa fé em Cristo Jesus, de forma imediata. Mateus, ele promove esse jantar, e nesse jantar ali, há algumas maneiras de compartilhar a fé. Existe um livro chamado Cristão Contagiante, de Bill Hybels. Bill Hybels é um grande líder cristão, e ele escreveu sobre alguns aspectos, algumas abordagens que alguns personagens bíblicos tiveram na área de evangelização. Só dá uma olhada, vamos projetar aí. Primeira abordagem é uma abordagem direta de Pedro. Pedro, ele convida as pessoas a tomarem uma decisão concreta, decisiva mesmo, ao invés de ficar em cima do muro. Pedro era firme e duro. Você vê nos discursos de Pedro, ele fala: segue a Jesus, abandona o pecado e siga Jesus. Esse era o Pedrão. Agora a abordagem mais intelectual do apóstolo Paulo. Paulo já ia para a mente das pessoas, e ele foi chamado nessa circunstância, né? O diferencial de sua abordagem era a apresentação lógica e ponderada da mensagem do evangelho. Por quê? Porque Paulo foi chamado a um povo helenista, os gregos. Eles tinham uma filosofia, e Deus sabia que precisava dessa ferramenta para essas pessoas serem alcançadas pelo evangelho. Mas não só isso, também temos a abordagem testemunhal do cego de nascença, lá em João capítulo 9. Ele levou o seu próprio testemunho para começar a falar do poder de Deus. Quem sabe você possa levar assim também o seu testemunho. Comece a testemunhar o que Deus fez na sua vida, como eu era antes, o que Cristo fez na minha vida, ou como eu sou hoje. Essa era a abordagem testemunhal, mas também a abordagem interpessoal de Mateus, Levi, esse que nós estamos lendo agora, o personagem dessa noite. Ele fez o quê? Fez um jantar na sua casa e apresentou Jesus a eles. Agora o que a gente faz? A gente faz um churrasco entre os homens e joga bola. As mulheres fazem lá um chá da tarde e comem bastante bolo de chocolate. Jesus, nada, ninguém compartilha nada. Gasta tempo com as pessoas para o seu próprio prazer, mas esquece do valor maior que você carrega em seu coração e que precisa ser compartilhado. Precisa ser compartilhado. Mateus não perdeu tempo, chamou seus amigos e compartilhou sobre Jesus. Essa abordagem de Mateus é muito parecida com a abordagem das nossas células. Outra, a abordagem convidativa da mulher samaritana. Você sabe, Jesus encontrou a mulher samaritana naquele poço. Ela tem uma conversa com Jesus, uma conversa transformadora, e ela larga aquele vaso no cântaro, ou seja, largando a sua velha natureza, e vai compartilhar com as pessoas da cidade o que Jesus já tinha feito na vida dela. E elas convidam: vocês precisam ouvir essa palavra, vocês precisam ouvir essa mensagem. Não tem pessoas assim
que convidam outras, pessoas da nossa cela, que são aquelas pessoas que sempre trazem algum visitante. A gente precisa aprender com essas pessoas. É que nem a mulher samaritana. Agora também existe a abordagem mais assistencial. Tabita, ou Tabita, Dorcas, no livro de Atos fala dessa mulher, essa mulher que cuidava de forma assistencial de outras mulheres, no caso elas eram viúvas, e ela costurava, era uma costureira de primeira mão, costurava, escolhia os tecidos de acordo com a pele das mulheres, tirava as medidas, se esmerava em fazer o melhor vestido para aquelas mulheres, e de forma assistencial marcou aquelas mulheres a ponto de no seu funeral, as pessoas trazerem para o apóstolo, verem os vestidos que Dorcas fazia para aquelas mulheres, e aquela mulher é ressuscitada, porque Deus não quer que a assistência da igreja morra. Foi assim com Dorcas. Dorcas foi alcançada pelo Senhor, e ela entendeu que ela precisava fazer a abordagem assistencial. Mas a melhor abordagem é a próxima que eu vou projetar, seja você mesmo. Seja você mesmo, que você seja encorajado por cada uma delas. Mas há uma característica especial em cada coração aqui. Sabe, querido, olhe bem para mim, há pessoas que você vai alcançar que nenhum dos pastores aqui vai alcançar. Há lugares que você foi colocado na sociedade para influenciar, e você não está tirando proveito para o reino de Deus nesses locais, com essas pessoas que você convive. Há pessoas que você influencia, que você precisa pregar o evangelho, você precisa levar o evangelho para essas pessoas, que mais ninguém vai levar, e nós vamos ser cobrados do sangue dessas pessoas lá nos céus. Olha o que Bill Hybels fala nessa frase desse livro. Ele fala: o importante é que os cristãos mais contagiantes são aqueles que aprenderam a trabalhar com o modelo que Deus lhes deu. Identificam abordagens que funcionam para eles, as desenvolvem, as usam para o avanço do reino de Deus. Também se juntam a outros cristãos, preste atenção, de estilos diferentes, para que os pontos fortes sejam combinados, a fim de alcançar praticamente qualquer tipo de pessoa interessada. Isso não é maravilhoso? É a combinação de todos nós. Nós precisamos aprender a proclamar o evangelho na característica que eu e você temos. Fala para a pessoa que está do outro lado: comece a compartilhar da sua fé imediatamente. Imediatamente, não perca tempo, não percamos tempo. Existem momentos da vida em que precisamos compartilhar nossa fé até a última circunstância. Existe um pastor alemão, eu não estou falando de cachorro não, tem que lembrar disso, né? Hoje de manhã é um cachorro não é um pastor, nacionalidade alemã, Dietrich Bonhoeffer, o nome dele. Ele viveu no tempo áureo do nazismo, e ele enfrentou todos os nazistas com a sua fé. Ele não abandonou a sua fé a ponto de ser aprisionado porque ele confessava a sua fé em Jesus Cristo. E o seu testemunho foi tão forte que as pessoas das celas que frequentavam a mesma cadeia que ele foram impactados pela vida de Dietrich Bonhoeffer. Ele trouxe algo tão poderoso para aquelas pessoas, que as pessoas entenderam o evangelho da forma que lhes cabia, porque ele entendeu o privilégio que ele tinha na vida daqueles companheiros de célula. Diz a história que ele foi enforcado pelos nazistas, mas ao passar pelo corredor, entre células e outras células, seus companheiros de célula, ele começou a dar uma palavra de bênção para cada um deles, porque ele sabia que ele estava indo para a forca. E ele disse o seguinte: este é o fim, mas para mim é o início da vida. Bonhoeffer, ele foi enforcado, e o médico que cuidava daquela prisão, anos mais tarde, escreve o seguinte, tem aí no telão. Ele fala, esse médico: eu fiquei profundamente comovido pela maneira com a qual aquele homem amável orava, tão devotado e tão certo que Deus ouviria a sua oração. Naquele lugar de execução, ele novamente fez uma pequena oração e então subiu os degraus para a forca, corajoso e sereno. Nos quase 50 anos em que trabalhei como médico, creio que jamais vi um homem morrer tão completamente submisso à vontade de Deus. Esse pastor marcou a história, marcou a vida de muitas pessoas, porque ele trouxe uma abordagem, ele compartilhou da sua fé mesmo no momento de crise, mesmo quando ele se viu
encarcerado, mesmo quando ele se viu na iminente morte. Certamente eu e você não vamos ser enforcados, não vamos ser torturados, mas eu e você precisamos tomar uma atitude concreta nessa noite, de abandonar a velha prática pecaminosa e imediatamente compartilhar nossa fé enquanto há tempo, querido, enquanto há tempo, enquanto há tempo. E eu quero terminar essa mensagem trazendo a terceira e última decisão corajosa de Mateus. Foi buscar reconciliação para com os que são diferentes. Na verdade, o texto diz lá em Marcos capítulo 2 versículo 15, nós já lemos, mas eu quero lembrá-lo, que fala que Jesus se achou à mesa na casa de Mateus, de Levi. Preste atenção, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos, quem estava? Muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Mateus viu ali a clara visão de um Deus reconciliador. Jesus assentado na mesa, Mateus contempla aquela visão e vê seus amigos publicanos, pessoas pecadoras. Ele conhecia a vida daquelas pessoas, ele até alguns instantes ele era igualzinho a eles. Mateus ainda estava no processo de mudança de vida e Jesus o acolheu. Quem sabe Jesus abraçou Mateus e falou: vem cá, meu querido. Estava esperando esse momento para entrar na sua casa, para conhecer seus amigos. Não tenha vergonha deles, vamos compartilhar dessa fé com eles também. E ele vendo ali pessoas diferentes com Jesus, assentado à mesa. Jesus, ele veio para nos reconciliar, querido. A palavra do Senhor diz que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo. Deus é o Deus da reconciliação. Mais que isso, na verdade, o simples fato de assentar-se à mesa na cultura judaica expressava um desejo de ter paz, reconciliação, anistia. Vamos nos perdoar aqui, vamos assentar na mesa, vamos andar juntos. Você lembra do Salmo 23, quando Davi fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Muitos interpretam de forma errada esse texto. Eu gosto da interpretação que traz quando Davi ali expressa: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Não é para me caçoar deles, mas para promover a reconciliação com os meus inimigos, chamá-los à mesa. Assim como José no Egito fez com seus irmãos, quando aqueles irmãos passavam fome, ele falou assim: não, Deus me trouxe aqui para promover reconciliação, sentem-se à mesa. Davi entendeu isso quando ele prefigura: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, traga reconciliação, traga paz. E em Apocalipse diz que nós vamos estar nos céus na boda do Cordeiro, onde nós que éramos considerados inimigos de Deus, vamos nos assentar e sermos reconhecidos como amigos de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu e você, amigos de Deus, sentados à mesa com o Senhor, o Deus da reconciliação, o Deus que nos reconcilia. Mas Mateus não apenas observou isso, ele vivenciou isso em sua vida. Mateus, você não precisa abrir, mas o livro de Mateus, o próprio evangelho que ele escreve, capítulo 10, versículo 2 a 4, ele fala de uma série de pessoas. Ele aponta ali os discípulos, os 12 homens, os quais Jesus Cristo escolheu para andar do lado dele. E Mateus, evangelista Mateus, o próprio homem que nós estamos aqui pregando, ele teve a sua vida mudada e ele escreveu esse evangelho. E ele começa a citar o nome dos discípulos, os apóstolos de Jesus. E ele chega ao seu nome, ele fala: Mateus, vírgula, o publicano. Ele lembra de onde ele veio. Ele faz questão de mostrar: eu era traidor, eu estou nesse grupo tão seleto. Mas ele continua mais para frente, ele fala: Simão, vírgula, o zelote. Os zelotes eram inimigos ferrenhos do Império Romano. Na verdade, esse grupo judaico radical, eles queriam aniquilar o Império Romano e todas as pessoas que se associavam com o imperador romano. Ou seja, para Simão o zelote, Mateus era um inimigo ferrenho, a ponto de, se fosse possível, ele o mataria. E de repente, Mateus escreve que Jesus escolhe 2 inimigos e os reconcilia. Mateus, um publicano, Simão, um zelote, eles começam a andar juntos por uma causa maior. Esse é o Deus da reconciliação. Esse é o meu e o seu Deus, que busca reconciliar-se conosco, para que possamos levar esse ministério, essa palavra da reconciliação, meu querido.
Que decisão corajosa de Mateus, abandonar os pecados, compartilhar a sua fé em todas as circunstâncias, assim como nós vimos o exemplo de Bonhoeffer, e ao final buscar reconciliar-se. Quem sabe você e eu precisamos tomar uma atitude corajosa nessa noite de reconciliação dentro da nossa casa, reconciliação com as pessoas. Quem sabe você foi ferido ou feriu alguém. Quem sabe nessa semana você precisa tomar essa decisão corajosa, não pela sua própria força, mas porque você foi transformado pelo Senhor. E quem sabe muitos aqui precisam se reconciliar com Deus, que se afastaram de Deus, ou que fez alguma coisa que você não se perdoa. Deus é o Deus da reconciliação. Quando celebramos a ceia do Senhor, essa é a mesa da reconciliação. É a mesa que Deus chama aqueles que eram inimigos dele para se tornarem amigos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, Deus. Eu quero promover paz. Eu estou cansado de guerra. Eu quero paz. Eu quero reconciliação. Eu quero reconciliar-se. Você pode se colocar em pé. Jesus Cristo é o nosso maior modelo. Jesus Cristo, Ele nunca pecou. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para mostrar o Evangelho, o plano eterno de Deus. Ele veio para nos reconciliar. Coloca uma das suas mãos no seu coração nessa noite. Comece a orar, encorajado pela vida de Mateus. Peça: Senhor, eu quero tomar sérias decisões corajosas. Eu não quero deixar para amanhã, Deus. Eu tenho postergado algumas decisões sérias. Eu tenho procrastinado, Senhor, decisões que precisam ser tomadas. Quem sabe no dia de ontem já eu estou atrasado, Deus. Eu quero, assim como Mateus, saber que eu sou transformado e que essas decisões não são apenas ideias, são apenas anseios, sonhos, mas são decisões concretas, Deus. Fala ao Senhor que você quer abandonar essa velha prática, você quer deixar isso para trás, você quer ser um novo homem, uma nova mulher, restaurada em Cristo Jesus. Fala ao Senhor que você quer ter a ousadia de proclamar o Evangelho às pessoas que te cercam, que você não quer mais perder as oportunidades que se são geradas no seu coração, na sua vida, onde Deus tem te colocado. E acima de tudo, fala ao Senhor: eu quero ser um agente de reconciliação. Quero ver pessoas transformadas. Eu quero promover a paz. Eu quero preparar uma mesa, assim como Mateus preparou, para compartilhar da minha fé. A mesa onde haja até mesmo inimigos, aquelas pessoas que me feriram. Mas eu quero promover a paz. Eu quero promover o perdão e, acima de tudo, a reconciliação, que é um passo à frente do perdão. Nós queremos isso, ó Pai, em nosso meio, na vida de cada pessoa nessa noite. Eu oro e os abençoo. Nós fazemos essa oração no maravilhoso nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia, glória a Deus.